Naquele tempo, a Palestina era dominada por Roma. E é interessante observar que Roma, o dominante, o dominador, permitia que os dominados escolhessem os seus próprios governantes, desde que não fosse contra os seus interesses. Na época de Jesus, na província da Judéia, cuja capital era Jerusalém, o governador, ou seja, o coletor-mor, o chefão de todos os coletores de impostos, era Pôncio Pilatos. E havia uma classe, na realidade eram duas classes que estavam em luta, que estavam em conflito. Era a classe dos judeus dissidentes, que não queria pagar os impostos a Roma, e a classe dos judeus que estavam do lado de Pôncio Pilatos, que estavam vinha já como os guardas, desde o tempo de Herodes. Tanto é que eram chamados de os herodianos, uma guarda do poder, uma guarda que vinha do Estado, que era colocado por Pôncio Pilatos. Esses eram favoráveis a Roma, e os judeus do Sinédrio, eles não eram favoráveis a Roma. Então eram duas classes que tinham ideais distintos e opostos, mas eles se uniram naquele momento no desejo de pôr Jesus a perder. Tanto é que os fariseus do Sinédrio, que ficou decidido que eles iriam tentar Jesus em mais uma vez, eles aceitaram levar junto com eles os herodianos para, desta forma, colocassem Jesus em uma sinuca de bico. Se Jesus falasse que não devia pagar os impostos, ele seria favorável à classe dos judeus dissidentes, aqueles que não queriam pagar os impostos a Roma. E se falasse, logo os guardas, os herodianos, iriam prender o mestre. E se ele falasse que podia pagar, que era lícito pagar o imposto, os judeus dissidentes também, como estavam em um grande número, poderiam fazer uma boa bagunça. Então, eles tramaram tudo e desejavam, naquele momento, colocar Jesus a perder. Mas Jesus era Jesus, É Jesus, o Espírito governador do planeta. E lendo em cada um o desejo que eles traziam, ele faz então a pergunta para aqueles que estavam tentando fazê-lo se perder, Me deem uma moeda do censo. E de quem é a imagem que está na moeda? Aí eles mesmo respondem a pergunta deles, porque a imagem que estava na moeda era de César. E o que Jesus diz? Então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E como eles queriam pôr Jesus a perder, eles ficaram admirados com a resposta de Jesus, porque Jesus, conhecendo eles como Jesus conhecia e conhecendo a lei, Jesus não diz: hipócritas, por que me tentais? Queriam colocar Jesus a se perder, mas Jesus, conhecendo, sai com uma maestria enorme, e eles saem
de queixo caído e cabisbaixo, porque não conseguiram o intento deles, que era prender Jesus naquele momento. Então, observa o quanto usaram de hipocrisia a sociedade daquela época no desejo de pôr Jesus a perder, e quanto a gente observa ainda nos dias atuais de hipocrisia que a nossa sociedade também vem utilizando, passado mais de 2000 anos da vinda de Jesus, nosso Senhor e Mestre. Então, a hipocrisia parece que não diminuiu, parece que aumentou ou até mais, porque naquela época era numa região e não havia a internet. Hoje a humanidade está bem maior e há a internet. Então as notícias correm numa velocidade muito grande e conseguimos observar o número de hipócritas cada vez maior, tentando utilizar a lei de Deus para simplesmente benefícios próprios e benefícios passageiros, desejosos de obter o poder temporal. Então, é interessante a reflexão: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Na questão de dar a César o que é de César, vamos observar que devemos, assim, pagar os nossos impostos, os nossos tributos, porquanto vivemos em uma sociedade. Então, pagamos os impostos que devemos pagar e também devemos respeitar as leis que são instituídas pela sociedade civil a qual nós nos encontramos inseridos. Dai a César o que é de César. Nessa questão é interessante observar: estamos dando a César o que é de César? Eu estou pagando os meus impostos? Vai além. Eu estou pagando os meus impostos e eu estou observando a lei. Quando a lei diz que eu não posso agredir ao meu irmão, porquanto eu posso ser preso, não posso transgredir a lei civil, pois posso ser preso e ter que viver segregado, longe da família, dos amigos, de todos os afetos. Mas, e quando não tem ninguém me olhando, será que eu estou observando a lei dos homens? Eu estou dando a César? Quando eu faço uma ultrapassagem perigosa no trânsito, será que eu não estou infringindo a lei dos homens? Se eu eu estou dirigindo em uma via de 3 faixas, mas eu sei que eu tenho que entrar no próximo quarteirão à direita. Tem uma faixa da direita, tem uma faixa do meio, a faixa central, e tem uma faixa da esquerda. Só que eu tenho que entrar no próximo quarteirão à direita. Mas a fila da direita e a fila central está muito grande. Então, eu vou pela faixa da esquerda, que não tem ninguém, está livre. Aí eu vou pela faixa da esquerda, lá na frente eu preciso entrar no próximo quarteirão, aí eu dou seta. Depois que eu passo toda essa fila, eu, como sou esperto, eu dou seta para a direita e entro na frente dos outros carros, porque eu estou dando seta e eu preciso de entrar à direita. Eu estou seguindo a lei dos homens?
Porque dar a César não é só pagar os tributos, os impostos, é observar a lei que César estabeleceu. E se César estabeleceu as leis de trânsito, eu devo observar. Se César estabeleceu as leis civis, eu devo observar. Eu não posso transgredir. Eu dei o exemplo das leis de trânsito, mas em todos os segmentos da sociedade, por exemplo, eu tenho a escola, eu vou na escola para aprender, porque educação eu devo levar de casa. Então eu vou para a escola para adquirir conhecimento. Mas eu não estou querendo adquirir conhecimento, então eu vou na escola para bagunçar. Eu vou para tocar fogo nas cortinas, eu vou para jogar bolinha de papel na professora, eu vou lá no intuito de deixar a professora louca, eu vou lá no intuito de fazer tudo menos adquirir o conhecimento. Será que eu estou dando a César o que é de César? Em todos os segmentos. Eu trabalho numa empresa, mas eu já trabalho há alguns anos na empresa, então eu já me sinto como dono da empresa. Então eu vou, marco o meu ponto, mas aquilo que eu devia produzir eu não produzo, eu vou enrolar, eu vou disfarçar, vou fazer um monte de coisa, menos produzir o que eu devia produzir nessa empresa. Eu estou dando a César o que é de César. É interessante a reflexão, porque por mais que pareça infantil essa condição, nós estamos observando que gostamos muito de ter nossos direitos, mas quando é para ofertar os nossos deveres, muitas e muitas vezes nós desejamos optar pela saída, da tangente. No momento nós estamos passando por uma pandemia, e nesse momento da pandemia é indicado que nós permanecemos reclusos em nossos domicílios. E se não for possível permanecer reclusos o tempo todo, a família toda, então é necessário que aquele que tiver que sair, que saia com sabedoria dentro das normas estabelecidas por César. No entanto, nós observamos que muitas pessoas não estão observando as normas instituídas por César, porquanto observamos em algumas reportagens que as praias estão lotadas, que vários setores da cidade estão burlando aquilo que é recomendado por César. É justo? Não é dar a César o que é de César, se César estabeleceu a reclusão, se César estabeleceu a utilização de máscara, de álcool em gel e enfim, de que estivéssemos percebendo que a pandemia aí está e que não é brincadeira, que é possível que aconteça um número muito grande de óbitos, e nós não estamos nem aí ligando para aquilo que César estabeleceu. Será que nós estamos agindo de forma correta? Observem como esse dai a César o que é de César é muito mais complexo do que imaginamos. Se esse dar a César o que é de César é muito mais complexo do que aquilo que imaginamos, e no que dirá então de dar a Deus o que é de Deus? Vamos observar também?